Vamos para a nossa última aula de hoje, que é ensino religioso. Gente, para a nossa aula de ensino religioso, nós vamos pegar lá no envelope 11 a atividade que já está com a data de hoje, certo? Segunda-feira, 23 de novembro de 2020, aula na modalidade online. Leia o texto abaixo com muita atenção e depois responda as questões. Animais sagrados na religião. Muitas civilizações veneram certas espécies de animais considerados por muitos como quase divinos e cercados de mitos e lendas. A crença de que os animais são seres sagrados data de muito tempo atrás. As antigas civilizações davam características divinas às espécies com as quais conviviam. Em torno desses bichos existem muitas lendas e mitos. Alguns dos maiores exemplos são: então, assim como nós, acreditamos, temos a nossa crença, as diferentes civilizações também têm. E muitas delas colocaram os animais como sagrados, certo? Como seres sagrados. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. O elefante lá na Tailândia. Trata-se de um símbolo nacional. Sua silhueta estampa a bandeira do país. Desde 1917, é um animal muito ligado à história e cultura deste país do Sudeste Asiático. O elefante branco é o mais sagrado para os tailandeses. Esse grande mamífero é venerado pela população há mais de 5.000 anos, sendo ligado à realeza e à prosperidade. Atualmente, o elefante asiático está em perigo de extinção por causa da caça, do desmatamento das florestas nativas e do seu uso no turismo. A boa notícia é que existem vários santuários onde eles podem ser vistos sem correr perigo. Então, lá na Tailândia, eles consideram o elefante sagrado, né? Primeiro porque, como fala aí, né, ele é o símbolo nacional, ele tem estampada a bandeira, é ligado à história, à cultura, então é o mais sagrado. 2. A vaca, lá na Índia. Uma das imagens mais curiosas da Índia é ver vacas andando livremente pelas ruas e entre os mercados. Os indianos não se incomodam com essas cenas e chegam a cuidar mais das vacas do que dos próprios filhos. O indiano jamais comerá um pedaço de carne de vaca, mesmo que esteja morrendo de fome, algo bastante comum nessas terras. A vaca é um animal sagrado para o hinduísmo e se relaciona ao símbolo da vida. A religião também conta com uma festa anual em que esses mamíferos são banhados e decorados nos templos. Na antiga Índia, só eram sacrificadas as vacas que não produziam leite. Então, lá na Índia, a vaca é sagrada, circula livremente pelas ruas junto com as pessoas. Eles não comem a carne da vaca, tá? Jaguar, lá no México. Na cultura mesoamericana, existem 3 animais sagrados e que podem ser vistos nos templos astecas: a serpente, a águia e o jaguar. A primeira é relacionada com a fertilidade, o segundo com os guerreiros e o terceiro com as montanhas, a força e o poder. Dentro da cosmovisão dessa civilização, o jaguar também está relacionado com a noite e a escuridão, graças aos hábitos noturnos do animal e ao amor maternal, por causa dos laços afetivos da fêmea com os filhotes. Esse carnívoro de bela pelagem é muito temido no México, não só por ser bastante agressivo, mas também por causa de seus supostos poderes. Então, lá no México, eles consideram sagrados, né, o jaguar, mas tem também a serpente e tem também a águia. Então, significando a infertilidade, os guerreiros, as montanhas, a força, o poder, né? O tigre na China. Além de estar presente no horóscopo chinês, o tigre é um dos poderosos 4 deuses celestiais dessa cultura, junto com a tartaruga, o dragão e a fênix. O seu nome é Byakko, é o guardião dos ensinamentos da humanidade, rei de todos os animais e o senhor das montanhas. Além disso, o tigre tem o metal como elemento, a justiça como virtude e o outono como estação. Em alguns casos, está relacionado com a guerra, sendo utilizado como símbolo pelos exércitos que defendiam os imperadores. Então, lá na China, é o tigre, né? Por estar no horóscopo, porque faz parte dos deuses celestiais. O javali, no norte da Europa.
era um dos animais sagrados para os celtas, representando a coragem, a força, a profecia e a magia. Também era venerado na Europa Ocidental e usado como símbolo de proteção e saúde. Era oferecido em festas aos guerreiros antes de saírem para guerrear. Se o javali fosse uma fêmea, era ligado à sensualidade, sendo a mascote das feiticeiras. Também simbolizada a deusa Arduina, caçadora e antecessora da Diana romana. Em alguns países do norte da Europa, é possível conseguir amuletos e totens de javali para usar em casa ou entre as roupas. Então, lá no norte da Europa, eles consideram o javali, né, um dos animais sagrados. Agora, pessoal, nós temos algumas atividades para vocês fazerem de acordo com o texto. Então, eu dei uma lida superficial, né? Não tem assim muito que... não é muito complexo, né? Só a gente entender que essas religiões existem, essa diversidade de religião, como nós já estamos falando desde o começo do ano. E cada religião cultua aquilo que acha sagrado, né? E uma das características são essas que nós vimos aí, os animais. Muitas religiões acreditam que esses animais são sagrados. Então aí no primeira atividade vocês vão colocar V se for verdadeiro afirmativo e F se for falso, tá? Depois que vocês colocarem, vocês vão marcar qual que é a sequência correta de cima para baixo. V, F, F, V, F, V, F, V, F, 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 V, F, F, V, V. Aí vocês vão analisar, tá? Questão 2. Segundo o texto, quais são os maiores exemplos de animais sagrados? Então, quais são os que são citados no texto? 3. Assinale a alternativa que menciona corretamente a relação do animal com a sua representação para a religião. Então, aqui está falando do elefante, da vaca, do jaguar e do tigre. Vocês vão ver que qual alternativa que está realmente correta, tá? Por exemplo, a vaca é um animal sagrado, pois se relaciona ao símbolo da beleza. É isso mesmo? Por isso que ela é sagrada? Se não for, não é essa a alternativa certa. Aí vocês vão ler todas e vão ver qual que está correta. Questão 4. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, fazendo a correspondência correta do animal ao local que ele considera sagrado. Então, por exemplo, a vaca. É lá na Índia. Aí vocês vão colocar o número 1 aqui na Índia. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com os demais. A sequência correta da segunda coluna de cima para baixo é... Aí aqui vai ter uma sequência, vocês vão marcar qual dessas alternativas que contempla essa sequência. 4, 5, 1, 3, 2, 5, 4, 1, 3, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 2, 1. Aí vocês vão ver aí. 5. Na cultura mesoamericana existem 3 animais sagrados. Quais são eles? 6. Além de estar presente no horóscopo chinês, o tigre é um dos poderosos 4 deuses celestiais dessa cultura. Quais são os outros deuses? Aí vocês vão olhar lá no texto e vão assinalar aqui, certo? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, é só me chamar. Mas tá bem fácil a atividade, só ler o texto várias vezes, né? É um texto que, além de falar da religião, mostra um pouquinho dessa cultura desses países, desses locais, tá bom? Façam aí com bastante atenção a leitura mais de uma vez para responder as atividades.